E aí, povo? Só na boa? Gurizada. E você foi a Season 5 do League of Legends. Sim, senhores. Para aqueles que tentaram o máximo que puderam, que conseguiram o que estavam almejando ou que não conseguiram o que estavam almejando, a temporada acabou. E logo vem a Season 6. E com a Season 6, todas as mudanças planejadas pela Riot. Senhores, diferentemente dos últimos podcasts e da maneira que eu normalmente gravo, desta vez eu não escrevi exatamente o que eu vou falar aqui. Eu vou falar realmente o que me veio na cabeça e o que eu já andei pensando nos últimos dias, simplesmente em cima de alguns tópicos que eu acho que é importante pra gente ter na cabeça do que pensar sobre a Season 6 e sobre a pré-temporada em League of Legends. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção é do esforço da Riot em manter os jogadores jogando. League of Legends já tá aí já faz algum tempo, estamos com 6 anos de jogo, com uma fanbase que tá realmente forte e com uma cena competitiva que tá ganhando cada vez mais espaço. E isso tem muito de estudos e uma alta determinação e esforço da Riot em manter o jogo dessa maneira, que vem dando muito certo, com certeza. Mas uma coisa que me chama a atenção é a capacidade da Riot em manter o jogador jogando. Certa vez eu lembro de ter visto em um vídeo que falava sobre o balanceamento dos campeões. E que ele falava que você não pode deixar um jogo competitivo completamente balanceado. Você não pode balancear a ponto que todos os campeões, todas as armas, todas as estratégias sejam igualmente eficientes. Isso não funciona. Isso vai colocar o jogo num ponto em qual ele vai estacionar e vai deixar de ser interessante para o jogador. É interessante que haja uma movimentação no jogo no sentido de certo personagem que era forte se tornar fraco e um personagem que era fraco se tornar forte. Isso vai trazer jogadores a jogarem com tal personagem e levar jogadores a jogar com outro. Isso vai mexer o jogo. E a Riot faz isso o tempo todo. Esses buffs não é porque, aquele boneco estava muito forte e a gente ter... Aliás, esses nerfs não são porque, esse boneco está muito forte. Ou, esse boneco está muito fraco, nós vamos buffar ele. Isso não é para deixar equilibrado, não necessariamente, mas sim para que se tenha uma subida e descida e para que os jogadores interajam com essa dinâmica. Tivemos há pouco tempo, de novo, os tanques no LoL, que tinham sumido da face da Terra. E quem tinha sumido na última temporada? Os assassinos. Os assassinos quase desapareceram do LoL. E a gente vê agora na pré-temporada que o jogo está se encaminhando novamente para outro lado, para ter uma grande reviravolta. E a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa reviravolta. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, além disso, o quanto a Riot está investindo em outros campeonatos, no All-Stars, por exemplo. A gente está tendo, por exemplo, agora o All-Star no Brasil, além do All-Star mundial, com ícones de All-Star e whatever no mundial. E também lançamento de skins. Cara, essa skin da Tristana é um absurdo. Ela ficou demais. E tem várias outras skins que estão pra sair agora. E a Riot faz questão disso. Tá saindo campeão novo de novo. Um campeão aí com uma mecânica diferente que eu achei bem interessante. Então a Riot tá o tempo todo mexendo no joguinho. Quando você tiver pra largar esse jogo, nossa, que legal isso. E aí entra mais uma coisa que eu queria falar, que é a depressão pós-elo. Cara, quantos de vocês não rusharam horrores de jogos no final pra tentar conseguir o Gold, pra tentar conseguir o Platina, pra subir de elo? Quantos de vocês não tentaram isso? E agora vejam como foi um saco fazer isso. Cara, subir de elo, se dedicar pra subir de elo é uma merda. É muito cansativo, te estressa demais. Você ficar buscando resultado. Buscar resultado é muito difícil. Claro que a gente se diverte jogando, mas quando você tá focado no resultado, é muito complicado. E tem um amigo meu que ele tava completamente desanimado com o LoL, porque ele conseguiu o que ele queria, mudar de elo, e depois desanimou. Por quê? Porque, poxa, acabou a temporada, entendeu? Não tem mais o que se buscar. E aí vem a Riot e muda completamente as mecânicas do jogo, mudando as Masteries, mudando os papéis de cada role, trazendo alguns personagens de volta, trazendo itens de forma diferente, colocando uma skin da Tristana massa pra caralho. Os caras sabem como manter o jogador. E os caras sabem lidar com o fato de que quando acabou a competitividade, quando acabou, nesse caso, o elo, eles ainda assim têm uma maneira de manter o jogador. Senhores, e sobre pré-temporada? A gente está vendo aí o League of Legends se tornando o League of Marksman. Os ADCs estão voltando aí com uma proposta um pouco diferente, com mais sobrevivência, com Graves completamente OP, com uma MF absurdamente forte.
Enfim, um foco diferente nos ADCs que antigamente não tinha. E eu acho bem legal, eu acho que o papel do ADC estava bem desgastado ultimamente. Embora teve um impacto bem legal, e sempre vai ter nos jogos competitivos, eu acho que para solo kill o ADC estava devendo um pouco mesmo. Eu acho que vai ser muito bom essas mudanças e eu acho que o pessoal já tem dado mais a atenção que os ADCs merecem. E com mudança em ADC, senhores, quem aparece de novo tem uma força, dá dano contínuo que precisa ser parada e que você não consegue lutar com ele por muito tempo. O que você chama? Um assassino! Nós temos assassinos voltando para o League of Legends. Inclusive tivemos buffs recentes no Zed e tivemos uma coisa muito interessante, a mudança nos clones, senhores. Talvez algum de vocês tenha deixado passar isso, mas se vocês não notaram, todos os personagens que têm clones ficam mais difícil de identificar quem que é o clone. Não tem mais aquele negócio de ganhar o buff do Barão só quem é o original. Sim, se você tiver duas LeBlancs, as duas vão ter os buffs embaixo. Os assassinos vão voltar e vão voltar com tudo. Alguém tem que parar esses ADCs. Além disso também tivemos a queda dos titãs, né? A gente viu os ADCs, aliás, a gente viu os tanques subirem aí e ficarem no topo por um bom tempo e logo a gente já vê que eles vão começar a perder espaço, principalmente pelo fortalecimento dos ADCs, que são quem acaba geralmente combatendo esses super tanques. Eu acho que a tendência é que eles comecem aos poucos a não sumir, que eu acho que essa não é a melhor palavra, mas a perder um pouco de espaço comparado com o que estavam agora por último, né? Uma outra coisa interessante pra gente pensar é a mudança nas TFs, porque com esses buffs dos ADCs, voltar aos assassinos, muito provavelmente a gente vai começar a pensar de uma maneira diferente também nas TFs. O planejamento delas vai ser diferente. A gente vai ter personagens que vão causar dano contínuo por um bom tempo, se não forem parados. Como a gente tem ADC subindo, a gente vai pensar mais em efeitos de aura, como por exemplo, aumento de armadura, né? Já tá se falando em colocar o Taric como God Tier de suporte, porque ele tem a passiva que aumenta a armadura do aliado, né? Mais a aura da ult. Já tá mudando as coisas, pessoal. Mas voltando do porquê que eu faço esse podcast, tá? E aí eu acho que é o ponto final, depois de tantos devaneios aí em cima. O que pensar sobre essa pré-temporada? Primeiro, pré-temporada é a hora de experimentar. Então você que tem medo de jogar Ranked, você pode esquecer o teu medo. Você vai logar na Ranked, você vai jogar da melhor maneira que você pode, ou você vai treinar o que você sempre quis e você não vai perder League Points. Você vai perder MMR? Vai perder MMR. Mas no entanto, não perder League Points já te dá uma chance muito melhor de testar o que você queria tanto. Eu não estou dizendo para vocês pegarem um campeão que vocês nunca jogaram e ir direto para Ranked. Eu estou dizendo que você que queria aprender a DC, já tinha treinado um pouquinho na normal, agora é a hora de você começar a picar a DC na Ranked. Você vai conseguir treinar melhor. Porque quem está jogando Ranked está tentando melhorar o seu jogo. E não vai ser necessariamente punido da mesma maneira que era antigamente. Então, senhores, pré-season, minha recomendação, joguem Ranked o quanto vocês puderem. E principalmente tentem aprender novos roles, tentem estudar novas possibilidades de build, vejam as alterações da pré-season, aproveitem enquanto o pessoal não está manjando muito. E aí a gente cai num outro ponto que é: não se esqueçam que a pré-season tem muitas mudanças. Então vocês têm que se lembrar que vai ter muita gente que vai chegar despreparada para o jogo. E vocês têm que estar melhor preparado que eles. Se vocês estiverem melhor preparados que os inimigos de vocês, a chance de vitória é maior. Então vai ter muito jogador que vai chegar aí não sabendo lidar com novas estratégias, com novos itens, com novos personagens. Vai ter aquela história do Rengar pulando na cara do Graves e sendo burstado pelo Graves, e não o contrário. Vai ter aquela história de gente trocando no mid, não lembrando que tem um novo talento que te dá mais tempo quanto mais tempo você está dando dano. Senhores, tem muita coisa mudando. E tem muita gente que não está preparada para isso. Vai ter gente assustada com essas mudanças. Vocês têm que usar esse susto dos outros a favor de vocês. Essa pouca preparação dos outros a favor de vocês. Mais uma coisa, senhores. Lembrem-se, quando vocês estudarem, o assassino vai ser mais vital do que nunca para poder apagar esse ADC, para conseguir chegar em tempo lá. A visão, senhores, as mecânicas de visão mudaram. As mecânicas de mana mudaram. O quão interessante não é ficar forçando os outros a ficar gastando mana? Tem muita coisa mudando, pessoal. E a maneira que o jogador vai pensar também vai mudar. Eu espero que vocês possam aproveitar isso, que vocês possam observar como isso está influenciando os jogos de vocês e usar isso a favor de vocês.
Então, senhores, liguem o League of Legends, abram seus personagens, arrumem as mestres, preparem as páginas de runa, estudem os itens novos, testem os itens novos, preparem-se da melhor maneira possível, porque eu jogo desde a Season 2, na verdade desde a Season 3. Eu entrei praticamente na Season 3. E eu não lembro de mudanças tão grandes que nem essas últimas mudanças da Season 6. Essas mudanças prometem muito. Tem muita gente, inclusive, largando mão do LoL porque não tá aceitando legal essas mudanças, não. E é isso aí, pessoal. Como eu falei pra vocês, dessa vez não tão técnico, apenas fazendo uma reflexão sobre esta Season e o que nos aguarda. Experimentação, senhores. Experimentação é o foco agora. Novamente eu não consegui publicar como eu queria o podcast, não consegui em tempo. Eu tive alguns problemas aí porque eu tô prestando algumas provas nesses últimos dias e eu tive estudando bastante. Isso acabou comprometendo um pouco mais o podcast. A última coisa que eu queria fazer e que eu não queria deixar de fazer era falar pra vocês sobre essas mudanças da Pré-Season. Não explicar pra vocês o que tá acontecendo, mas sim abrir os olhos pra dizer que nessa época é a melhor época pra você enfrentar os seus medos, pra você dar a cara a bater na Ranked, pra você ir lá e dar o seu melhor, pra você experimentar, pra você treinar algo novo. Você tá num ambiente muito mais seguro na Pré-Season. Então aproveitem a Pré-Season pra isso. Eu não poderia deixar de fazer um podcast em que eu desse essa dica pra vocês, que eu acho realmente importante. Eu tive algumas decepções também com alguns contatos que eu tive e como eu tinha falado pra vocês que a gente tava com um projeto, infelizmente não deu muito certo. E acontece, senhores, infelizmente acontece. As coisas não acabam saindo bem como a gente quer. Senhores, eu tenho muito conteúdo ainda pra oferecer pra vocês. Pra quem ainda não conhece direito o podcast, eu recomendo que vá lá no SoundCloud, que vá lá no Podbean, que entre na página do Facebook e veja o que a gente tem publicado lá, pra ver já todas as coisas que a gente publicou. A gente tem muita coisa boa publicada. Bom, mas então, povo, com toda a Pré-Season pela frente, eu lhes desejo boa sorte, que tenham coragem pra enfrentar as Rankeds e dar o melhor, procurar superar os próprios limites e que, acima de tudo, pessoal, que se divirtam nos campos da justiça. Let's start again.